Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pode Ser Eu, podcast que nasceu para te ajudar a empreender, te inspirar com histórias. E cara, hoje a gente tem um convidado muito especial, que é um grande amigo do Arthur, né Arthur? Exatamente, Lucas Menendez, diretamente do Grupo Rão aqui. Prazer, cara, te receber. Além de um grande amigo, um grande profissional. Já tô há alguns meses já tentando essa contratação, né? A gente tá que nem alguns times de elite aí que ficam naquele namoro, mas ele tá aqui. Seja bem-vindo ao Pode Ser Eu. A gente vai conversar muito sobre empreendedorismo, franquia, sobre mercado. E a gente quer te receber aqui. E fala um pouco aí, cara, sobre como... Se apresenta aí pra gente, pra quem é o galera Lucas. conhecer quem é o Lucas, porque assim, irmão, segura aí que esse acelerado É uma bomba. Vai anotando que eu tenho certeza que você vai extrair muito insight valioso dele. Eu olho pra onde aqui? Tá lá, ó. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Beleza? Bom dia, boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo isso daí. Primeiro, Arthur e Danilo, pô, muito obrigado aí pelo convite, tá? Uma honra poder estar aqui com vocês, espero poder contribuir com algum conteúdo. Eu me chamo Lucas Menendez, eu sou sócio do Grupo Rão. Eu sou multifranqueado de mim mesmo, é legal, eu sempre gosto de frisar isso. E eu também sou head de expansão de suprimentos da empresa, eu cuido de alguns setores que são bem relevantes hoje para a empresa. E, cara, eu tô muito honrado de poder estar aqui com vocês. O Arthur é um grande amigo, a gente se conheceu... cara, a gente batalhou muita coisa junto. Muita coisa, né? Sambou muita coisa junto. E é exata... Um parceiraço também de Pô, food, tamo delivery junto, aí. cara. E, pô, satisfação enorme. Obrigado, tá, pelo convite aí. E é exatamente isso que eu acho que é legal, a gente ter esse episódio, porque algumas pessoas conhecem a história do Arthur, ele veio, né, trabalhando com marketing multinível, você também, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Claro. porque aqui no nosso canal a gente fala muito sobre o empreendedorismo e também essa visão de negócio, porque você se destacou muito cedo, então conta aí um pouquinho da sua história como empreendedor. Cara, então, vamos lá. Antes de entrar nisso, que essa história é boa, né? 29 de agosto de 2016 foi um dia bem daqueles dias, né, de ponto de flexão, né, que o Flávio fala, né, Flávio Augusto. É uma referência pra mim. Foi o dia que eu tirei meu combo top de produtos, né? Eu não vou até falar, né? Acho que vai cortar, mas no Grupo Rinode no marketing de rede, na venda direta. Inclusive o perfume que eu tô usando hoje é da empresa. Eu não tenho mais nenhum vínculo com a empresa, não tenho nenhum motivo econômico pra estar fazendo nenhum tipo de propaganda aqui. Mas eu acho que eu gostaria de começar esse podcast... nem imaginava que você ia começar por esse assunto, mas... Gostaria de começar esse podcast com uma frase que eu acredito muito, que o Guilherme, inclusive, meu sócio, gosta muito também, que é gratidão não prescreve, tá? Eu acho que, eu tive alguém, ou alguma empresa, ou algum episódio, ou alguma coisa que foi, assim, muito determinante ou influenciou muito numa tomada de decisão minha que depois, anos depois, ou imediatamente, veio a me fazer colher frutos. Independente de como é hoje a minha relação com a empresa, com as pessoas X, Y, Z, eu acho que você ser grato é uma baita virtude. Eu acho que é um check. E, cara, eu sou eternamente grato ao Grupo Rinode, ao marketing de rede, ao marketing de relacionamento, ao marketing multinível, como quiser chamar, ao network marketing, às vendas diretas. Porque, cara, eu tive 2 grandes escolas de negócio na minha vida. A primeira foi o marketing de relacionamento, a segunda foi o Grupo Rinode. O marketing de relacionamento através do Grupo Rinode e a segunda é o Grupo Rão, né? Que é outro modelo de negócio, tem alguns mentores business diferentes, algumas pessoas, Márcio, Wellington, algumas pessoas que foram muito relevantes, independente de como, cara, é a minha relação hoje e tudo mais, a vida vai passando, às vezes você se aproxima, se distancia, faz parte, tá tudo bem. Só que eu sou eternamente grato a cada um, eu sei exatamente o valor de cada um na minha trajetória, né? Eu sou engenheiro de produção de formação. Eu era aquele cara no colégio que eu gostava de física, gostava de matemática, ok com química, achava ok. Eu gostava de todas as outras, gostava de português, gostava de matemática e tal, de geografia, história, biologia, tudo. Só que eu não sabia o que eu queria fazer, né? Eu acho que é relevante eu contar isso, porque foi através da engenharia que eu conheci o cara que veio me apresentar pela 4ª ou 5ª vez, agora eu não me lembro, acho que foi a 4ª vez, o plano de negócio de marketing de rede da mesma empresa e com ele que eu vim começar. Caraca. O cara insistiu. Eu acredito muito que detalhes eles fazem muita diferença. Às vezes você tem um prego, que é aquela frase do Velozes e Furiosos Desafio em Tóquio, né? Você tem um prego que entra naquele... Como é que é o nome daquela peça do cavalo? Que vai na pata? Como é que é o nome daquilo? Serradura. Que atrapalha o cavalo, a mensagem não é entregue, a guerra é perdida por causa de um detalhe. E eu acho que, tanto para bem quanto para mal, eu acho que isso faz uma diferença. Então, assim, eu comecei na engenharia de produção. Por ser uma coisa genérica, eu não sabia o que eu queria fazer, mas eu sabia o que eu não queria. Maneiro. Quando eu tava no ensino médio, eu falei assim, cara,
admiro, muito maneiro, mas direito e medicina não é pra mim, já cortei logo 2 coisas. Aí fui cortando, cheguei, gosto de resolver problema e tal, comecei na engenharia, comecei. E eu tava, na época, trabalhando num banco, também sou muito grato a essas pessoas, tudo que eu sei de investimento, renda fixa, CDB, ouro, renda variável, exceto Bitcoin, que é uma coisa que eu não domino do assunto mesmo. Todos os outros eu entendo alguma coisa, graças a esse pessoal. Eu tava trabalhando, tava no emprego, estava indo na minha vida, tinha um relacionamento na época, a vida tava andando, tá? Tudo mais. E aí, cara, eu vi uma vez, eu já tinha visto outros planos de marketing de relacionamento de outras empresas, né, de marketing de rede. Eu vi uma vez do Grupo Renaudet, gostei do que eu vi, parecia muito promissor, mas olha, aí vai o primeiro adendo. Quem me apresentou não tinha credibilidade necessária, né? Não tinha credibilidade, outro não bateu a pessoa. É importante frisar isso. Muitas vezes a pessoa compra você antes de comprar a tua ideia. Isso aí. Tá? E a terceira, cara, eu não senti confiança que ele acreditava naquilo, talvez quanto eu tava acreditando, que eu tinha acabado de ver. Quando o Wellington veio me apresentar, que na época era meu patrocinador, uma pessoa, cara, que foi fundamental pra minha vida e pra um lado, foi a 4ª vez, me apresentou ao Márcio e tal, foi uma pessoa muito importante pra mim na época. E, cara, através desse convite, né, nem todos os anjos têm asas, alguns apenas sabem fazer um bom convite. Essa é uma frase que eu acredito muito também. Eu não estaria aqui se não fosse por vários desses anjos. Deus foi muito bom comigo ao longo da minha vida. Maneiro. E aí eu comecei no dia 29 de agosto de 2016. Esse foi o dia. Esse foi o dia que eu tirei meu combo top. E aí, cara, venda direta, venda de perfume na rua, prospecção, gerar lead. Hoje em dia é tráfego pago, né, irmão? Hoje em dia é diferente. A gente era fera no orgânico. Orgânico. Porra, era lista de nome. Ah, mas acabou minha lista. Filhão, todo dia eu tinha que conhecer 2, 3 pessoas por dia. Pede 5 indicações pra uma pessoa. Indicação. A gente, o bom, né, o diferencial que eu vejo muito em mim, no Arthur, que era das nossas equipes na época e tudo mais, e ao longo da minha trajetória no marketing rede, eu tive mais de 10 mil distribuidores espalhados por alguns países. Sim. Eu cheguei a fazer apresentação em espanhol, em inglês e tudo mais. Maneiro. Tem vídeo meu gravado no YouTube e tal. Cara, a gente é desenrolado. Não existia tráfego pago em 2016, não tinha isso. Como é que é? Tu bota na meta e surge um cara... Não existia isso. Tu tinha que cavar. Era tipo trilha mesmo, sabe? Abrir o mato. Era mato. Então, assim, até os 10 passos, né? Tem um motivo, tem um porquê. Defina um outro porquê. Faça uma lista de nomes, de forma bem resumida, né? Contacte, convide. Mostra o plano, acompanhamento, funil, fechamento. Mostra o plano, acompanha, funil, fecha. funil. E isso a gente sabe fazer hoje, graças a Deus, com muita maestria, porque a gente veio do offline e hoje a gente tá no online, diferente de um cara que hoje vai começar, por exemplo, normalmente ele começa no online e depois vai pro off. Tem muita gente hoje, eu vou falar uma coisa assim bem, até pra quem tá nos assistindo aí, que se você pedir, até porque não existe mais isso, se você pedir pro cara ligar pra uma pizzaria pra fazer um pedido de pizza, a pessoa apavora. Ela não sabe fazer. Apavora. A pessoa não sabe ligar pra uma pizzaria. Oi, boa noite, tudo bem? Pô, gostaria de pedir uma pizza média, 90 centímetros com refrigerante. Não existe. As pessoas não sabem fazer. Essa frase é minha. Em terra de WhatsApp, quem liga é rei. As pessoas não fazem isso. Então, assim, foi uma escola muito relevante pra mim. Sou extremamente grato a todo mundo que passou por essa fase e tudo mais, cara. E depois que você se desenvolveu, então, nas vendas, né? Você despertou o empreendedorismo em você, né? Você veio num caminho mais tradicional, né? Como trabalhando no banco e tudo mais. Entendeu sobre vendas e o que te despertou para ver outros modelos de negócio que você iniciou já perto do Grupo Rão? Como é que foi essa conexão, né? Essa conexão dentro do que você estava produzindo e os motivos que fez você olhar outro business. Então, eu acredito muito que essa frase também é famosa, não é minha, mas ela é muito verdade. A gente está em julho de 2025. Daqui a 5 anos, em julho de 2030, você está muito, mas muito. Eu olho, a gente está em 2025, eu olho para 2020 e faz sentido. Você está muito próximo de ser exatamente quem você é hoje. Exceto por 2 coisas. Pelos livros que você lê e pelas pessoas de quem você se aproxima. Tá? Então, assim, alguns livros, como Pai Rico, Pai Pobre,
aos 14 anos, eles foram muito determinantes. Eu não venho de família empreendedora, ninguém na minha família é maluco, ninguém na minha família é empreendedor, ninguém nunca teve, como é que eu posso falar, pouca aversão a risco. Não era uma coisa comum na minha família. E quando você aprende que você entende que liberdade, às vezes, ela é antagônica à segurança. Uhum. Às vezes, não dá pra você fazer uma omelete sem quebrar alguns ovos. Você precisa decidir entre um e outro. E eu realmente acho que tem um momento da sua vida em que você é muito testado na coragem, sabe? Excel aceita tudo, cara. Planejar é, maneirão. A planilha aceita qualquer número, a gente fala isso. Modelar. Agora, vai pra rua. Vai tomar não. Tomar rejeição, estômago embrulhado, ralar, sola de sapato. Isso aí. Fome, sabe? Então eu aprendi que ou você, cara, diminui os teus sonhos pra eles se encaixarem na tua realidade. Na tua realidade, ou você aumenta as tuas habilidades e corre atrás, sabe? Porque se a gente... Eu, inclusive, em fevereiro desse ano, foi até uma coisa que eu tava falando ontem com alguns amigos, eu escrevi. Eu tava passando por um momento delicado por algumas coisas agora, tem poucos meses, por algumas situações que aconteceram. E eu escrevi exatamente, daqui a 10 anos, 2035, eu quero isso, de novo. E é muito importante isso, cara, porque eu acho que hoje em dia, esse é o principal ponto que eu venho refletindo no carro vindo pra cá, ouvindo música alta, daquele jeito que tu me conhece. Eu acho que falta fome, cara. Uhum. Eu não sei o que tá acontecendo com o mundo, que as pessoas... Irmão, assim, eu vou falar uma coisa extremamente pessoal. Eu sou cristão, sou evangélico, tenho muita fé. Todos os dias eu oro a Deus, joelho dobrado perto da minha cama. É assim que eu acredito, tá? Assim que eu fui criado. Cara, uma das coisas que eu peço... O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. É o cara que criou tudo no planeta. Criou a Tailândia, ele criou a Croácia, ele criou o Canadá, ele criou, a Chapada, que o pessoal fica me zoando que eu vou todo ano. Ele criou a China, ele criou os Estados Unidos, ele criou vários lugares muito bonitos. Uhum. Eu realmente acredito que se você é um cara, uma pessoa de interior, uma avó, um pai que se contenta com pouco, está tudo bem, tá? O Lucas de antigamente achava... Isso que eu acabei de falar, achava absurdo. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Sim. Às vezes, a sua paz é aquilo, você tá... Cara, a felicidade é ok. Mas, pra quem sonha alto, pra quem almeja, cara, tenha fome, velho. Eu sou aquele cara que... Se eu tiver que morrer, eu vou morrer atirando, entendeu? Tem que ter fome, tem que lutar, tem que persistir. Eu acordo todos os dias pensando nisso, sabe? E eu acho que isso nos conecta muito, porque... pensa no seguinte... Se não tivessem pessoas que tivessem essa fome, movidas por um desejo genuíno, de incômodo, de quero mudar essa realidade, outras pessoas não seriam impactadas. Né? Então, ser empreendedor, na minha visão, e eu descobri isso também no momento de dor, onde eu perdi meu pai lá atrás, inicialmente foi por uma necessidade. E no início do ano a gente sentou e conversou. Falei, cara, qual é o rumo da nossa empresa? Para onde a gente quer ir? E as nossas decisões foram pautadas no nosso propósito. O que a gente queria, aonde a gente queria chegar, não a nível financeiro, mas a nível de impacto. E por isso que a gente hoje tem se conectado com pessoas, tem feito o podcast. Por quê? Porque a gente quer que esse conhecimento e essas histórias, elas cheguem a mais pessoas. E por que eu tô falando tudo isso? Porque a partir do momento em que você tem a fome e ela está associada a um motivo muito claro, não só de realização pessoal, mas de impacto social, de impacto numa comunidade, que no nosso caso aqui é o empreendedorismo, você tem motivação todo dia para, mesmo na adversidade, você levantar e falar, eu vou fazer. Porque não depende mais só de uma realização financeira e tudo mais. Então, eu acho que isso conecta muita gente, como você falou, gastamos muita sola de sapato, aprendemos lá no orgânico, e o mais legal de tudo isso, que eu acho legal você contar sobre a questão do Grupo Rão em si, é como surgiu esse convite. Você falou que alguns anjos fazem um bom convite, em algum momento alguém te convidou também. Uma coisa que agrega isso que você está falando, a gente tem como bandeira aqui, como missão na nossa empresa, e principalmente o meu propósito pessoal, que é transformar empreendedores em empresários. Essa é a minha missão de vida. E nessa reunião que a gente fez no início do ano, eu falei, Arthur, qualquer coisa que me alcance em transformar a vida de um empreendedor, para ele se tornar empresário, para ter visão de futuro, para ter visão estratégica, cara, a gente vai investir para alcançar esse cara. Então, todos os investimentos que a gente faz, todas as conexões que eu faço hoje, tudo que a gente constrói como empresa, B-Franchise, é realmente... com a tentativa de encontrar esse empreendedor para se tornar empresário. E eu acho que você viveu exatamente isso, né? Porque você, como empreendedor, trabalhando venda direta, a gente sabe que é corrido, faz grana também, faz equipe, mas
por algum motivo teve esse convite É. e você decidiu, cara, eu vou ser empresário, vou liderar equipe para Construir o meu equity, né? construir no terreno. o seu equity, construir a sua marca, começar seu negócio. Então, me explica o que mudou do Lucas empreendedor para o Lucas empresário e como é que foi toda essa construção. Então, vamos lá. Como eu falei, né? Agosto de 2016 eu começo a trajetória no marketing de rede. Ali em mais pro final de 2018. Pode ser? Final de 2018 ali, acho que a gente viveu... Você tava comigo isso? Allianz Parque, aquela loucura toda. A gente tava num auge, assim. No auge. Cara, eu tinha uma equipe muito bem treinada. Esse aqui acompanhou, a gente não era exatamente da mesma equipe, né? Da mesma rede que a gente fala. Mas a gente trabalhava muito próximo. Muito com próximo. o Crossline, né? Que a gente chamava na época. E aí eu tava num momento assim, já bem... Cara, quando você tem... Não é sobre muita gente bem treinada, aí é o sonho, né? Mas quando você tem muita gente, não é só sobre isso. É o treinamento, é a qualidade, a qualificação. E não é assim, eu achei gente boa. Cara, tinha gente na minha equipe, inclusive eu, que nós éramos horrorosos, pô. Mas muito ruim. A galera passou pelo processo, que é uma coisa que a galera não passa. Em 2018 eu tava bem demais, assim, tava financeiramente bem, tava... Cara, tinha galgado muita coisa já na minha vida. Na época eu tinha 23 anos. Eu tava, cara, assim... Novão. Maluco, eu tava... Pô, Ponta dos cascos. tava voando. E aí, em 2018, tinham dois colegas na época, eles não eram meus amigos exatamente. Olha, isso é muito louco, cara. Eu não me lembro exatamente... Agora vocês perguntaram, eu fiquei até pensando. Eu não me lembro exatamente o porquê, como que foi exatamente os detalhes do porquê que foram eles. Mas eu me lembro que a gente era próximo, toda semana tava junto vários dias e tal. Tinham dois colegas na época, que hoje são meus sócios, meus irmãos, Léo e Pablo, que a gente tava junto na mesma equipe de marketing de rede. E eles eram, na época, funcionários temporários do Exército. Então, eles se dividiam entre o negócio que a gente fazia de venda direta, o Exército e família e loucura e tal, muita correria. E a gente decide abrir uma loja de varejo, uma outra loja de um outro segmento, nada a ver hoje com que o ramo hoje é o principal, né? Em 2018. Em 2018, ou seja, era a primeira loja física que eu estava tendo de uma coisa assim, completamente inédita pra mim e pra eles, né? Todo mundo com muita fome, muito novo, com muito gás. E ali de 2018 até meados de 19, lembrando que dia 17 de março de 2020 aconteceu o que aconteceu. Pelo menos no Brasil, Rio de Janeiro. Pós um cruzeiro, saímos de um Pós um cruzeiro que a gente nem... Assim, era impossível prever o que estava acontecendo na frente. O iceberg, né? Que a gente teria no navio. Doideira. E aí, em 2019, cara, eu me lembro exatamente. Era início do ano, era virada de 18 para 19, a gente já tava voando na loja e o marketing de rede decolando, venda direta, explodindo tudo, um momento bom e tal. A gente vira um pro outro, eu, Léo e Pablo, nós somos um trio até hoje. E a gente fala assim, cara, maneiro. Qual é o nosso próximo desafio? Qual é o nosso próximo projeto? E aí tinha um cara, olha só como é que é a coisa dele. Tinha um cara que era da minha equipe de marketing de rede, de venda direta. Que até hoje, ele é amigo de um sócio, hoje ele é meu sócio, que na época morava lá, porra, já bem pra caramba financeiramente e tal, num lugar, porra, top demais na zona sul do Rio. Eu cheguei até aí, uma vez que teve um poker lá na casa dele e tal. E assim, ele era amigo, era um cara, eu repito, ó, eu conheço um cara da minha equipe, que era um dos meus braços direitos, que era amigo de um cara que hoje é meu sócio, que morava num lugar top na Zona Sul. Esse cara que morava num lugar top na Zona Sul é meu sócio do Guilherme até hoje. Ele conhecia o Gui. Essa parte pode cortar, que eu vou falar agora, tá? Só que o que eu não sabia? Eu nem sei se o Guilherme já falou isso. Acho que pra mim já, mas publicamente não. Até hoje, o nome dele é André. Ele e o Guilherme não se falam. São brigados. Eles são sócios, ele é um dos sócios da franqueadora lá de trás, desde 2012. Só que eles não se falam. Quando eu pego o telefone, era uma sexta-feira, por volta de 17 horas. Eu liguei pro Guilherme, isso devia ser, sei lá, fevereiro, março ou abril de 2019. Quando eu pego o telefone e ligo pro Gui, que na época eu não sabia quem era, não me conhecia, não conhecia ele e tal. Ele achou que, quando eu falei assim, sou amigo do André, isso jogou contra mim. Isso não era assim. É tipo assim, ó, Danilo, tô te ligando, mas eu sou amigo do Arthur, mas tipo, vocês estão puto um com o outro, brigado e não se falam. E assim, pô, que merda, né? O cara quer falar comigo. Então assim, aí eu liguei pra ele, ele gostou muito de mim, assim, no telefone, mas
porra, amigo do André e tal. Marcou uma reunião na sede do Ron, que já era aqui. Aqui no, É lá no que Rio hoje, 2. perto ali do Rio 2. Aí eu fui na segunda-feira. Nesse dia, os meus 2 sócios não puderam ir. Eles estavam no exército servindo e tal, estavam em escala, né, e tal. Quando eu cheguei lá, o Guilherme gostou muito de mim. Esse jeito maluco, acelerado, rinodê, fala muito, expansivo. Falei assim, cara, gostei desse moleque. Só que qual que era a minha intenção na época? Isso era ali, virada de 18 pra 19, tá? Eu acho que era isso, tá? Não tô lembrando agora. Mas é entre, outubro de 2018 e março de 2019. Nesse range de intervalo que aconteceu isso tudo que eu tô falando. Eu cheguei pra ele, alinhado com o Léo e Pablo, com a intenção de ser um franqueado da pizza do Rão. Esse era... Porque o Sushi Rão, eu sou cliente desde colégio, estourava, vendia um hot R$1, a gente lembra disso. E vinha até mais, a galera... Pô, veio mais, era uma coisa farta assim e tal. Sim. Foi assim que a gente surgiu. Quando eu cheguei pra conversar com ele da pizza, que tinha sido lançada em 2018, a franqueadora, as franquias, cara, simplesmente não tinha mais área disponível no Rio de Janeiro. Pra não falar que não tinha Recreio. Só que eu, na época, eu morava na Zona Sul, falei, cara, não tô disposto a me mudar completamente para estar uma loja lá do outro lado da cidade. Aí eu falei, pô, Gui, maneiro, gostei e tal, mas, pô, vamos... Pô, ficou aquele negócio assim, cara, tem fit... Os dois lados estão querendo o negócio, mas não tem o quê? Bom, mas não tem a área. Mas não tem o quê? Talvez você já tenha vivido essa dor. Ixi, o tempo todo, hein, cara. É difícil o achar. Tetris. Quando acha... né? É o Tetris, é absurdo. Muito barro. Quando achou o diamante, é difícil, né? E aí, cara, aí o que aconteceu? Nessa época, ele tava morando no Rio e em Portugal. Ele ficava na ponte aérea. Bom vendedor, malandro que é. Não corta essa parte do malandro. Ele falou assim, cara... Tem um negócio bom aqui, escassez pura. Tem um negócio bom aqui, mas, porra, vou pra Portugal e depois te falo. E eu, meu, fiquei, sabe, acelerado? Sem dormir, irmão. Loucura. Pô, qual era a parada aqui, não sei o que, blá, blá. Resumo, quando ele volta, ele faz uma proposta pra gente, né, pra eu, Pablo e Léo, pra gente franquear a marca, que seria a marca de comida árabe do Grupo Rão, que é o Najah. Najah, N-A-J-A-H, significa sucesso em árabe. Najah Rão, que inclusive só é Najah Rão, com Rão, porque a gente bateu o pé, a gente falou assim, cara, Gui, tu tem um nome maneirão, mas tem que ser Rão. Ele queria que fosse só Najah. Foi uma das coisas que a gente contribuiu, né? E a gente acha que o nome é uma coisa muito relevante numa marca. E aí, cara, nunca franquear, eu mal sabia o que era franqueado, que dirá franquear. Então, assim, foi uma baita escola, muita porrada, acerto, tem erro. A gente sempre foi uma empresa que teve por característica errar rápido. Nem sempre é necessário errar. Nunca perca dinheiro, né? Warren Buffett fala isso. Nem sempre é necessário errar. Mas quando for necessário, erre e erre rápido. Porque faz parte do processo. Então a gente sempre teve essa característica de se readaptar. E aí, cara, construímos em 2019, veio pandemia, 17 de março de 2020. Bum, explodiu. Rom tava vendendo. Aí tinha marca pra Eu lembro que foi a primeira apresentação de franquia que eu recebi na vida. Eu e 2 amigos, Roberto e Hugo, né? Porque assim, né, a primeira apresentação que eu recebi foi do Rão, do Najah, que ele tava enviando, né? Ele enviou e a gente sentou, a gente estudou, a gente olhou. E, cara, aquele brilho no olho, cara, esse negócio, o menino está lá. E foi muito legal. Isso aí era na época que a gente ainda tava desenvolvendo... 2018, início de 2019, porque ele abriu, se não me engano, eu não lembro qual foi a primeira loja, foi Tijuca, se não me engano. A primeira loja inaugurada foi não lembro o dia, tá? Mas foi em dezembro de 2019. Foi em dezembro de 2019, Tijuca. Araújo foi Lima. Essa. Exatamente, foi nessa época ali, exatamente. E a pandemia veio já para 2020, final de 2020, né? Que foi a época que a gente começou a desenvolver Mas ali eu tive o meu primeiro, não digo primeiro contato de franquia, mas primeiro contato de food, né? E de receber uma apresentação e de entender como funcionava ali uma estruturação. Foi meu primeiro contato. Mas você desenvolveu o cardápio, aí ele te chamou pro projeto para você começar o Najah do zero. Foi isso. O Gui, se ele vier agora ele vai rir. Mas o Gui, de vez em quando, e ele é muito bom de delegar. Ele delega o que dá pra ser delegado, o que não é, ele segura com ele. Tem uma frase que eu fico usando dele, que é assim, bora lá só tu. Ele chegou pra gente e falou assim, resumo, falou assim, bora lá só tu. Tem um nome aqui, se vira. Assim, foi um se vira, mas obviamente de olho, né? Porque ele continuava sendo como o sócio do grupo e tudo mais. Mas, cara, foi uma baita experiência porque a gente tinha carta branca pra fazer o que a gente quisesse. Eu, o Pablo e o Léo, a gente meio que, na época, a gente se dividiu em suprimentos. Eu, o Léo mais no financeiro, o Pablo mais na rua, operação e tal. E foi uma baita escola pra gente, cara, assim. Foi muita... Legal. Muito top. E durante esse momento, então, você, empreendedor, correria, venda, sangue nos olhos,
começou a estudar modelo de negócio e começou a entender que, cara, restaurantes também são margens difíceis, indicadores de performance muito bem controlados, né? DRE bem organizado, porque assim, olhando para a vida de um cara empreendedor, principalmente que trabalha com vendas, é mais fluxo de caixa, né? O cara tá lá, mano, vendi tanto, tô tirando tanto. Agora, quando a gente olha pro empresário que tem, cara, folha de salário, carga tributária, MV, todos os detalhes que o negócio exige, é uma mudança. Com certeza. Como é que foi essa mudança para você? E é óbvio que você tinha a base do Grupo Rão para te dar suporte, mas o que você viu de diferença e até uma dica que você daria para o empreendedor se tornar esse empresário? Cara, assim, é um modelo de negócio muito diferente, né? Você, por exemplo, ter uma venda direta ou uma venda passiva, ter um cargo comissionado, você ganhar comissão em cima de alguma coisa, é um trabalho até bem diferente, né? Ainda mais falando de food, ainda mais falando de food delivery. Porque uma das coisas que eu confesso, talvez você tenha passado por isso. Tem bastante. Uma das coisas que eu achei mais estranha, é um estranho bom, graças a Deus, podia ser um estranho ruim, mas é um estranho bom na venda de delivery, é que o pedido caía. Eu olhava para aquilo e falava assim, tipo assim, a venda é passiva. Eu não tô fazendo nada. E tá nada. E tá caindo, eu tô só, com muitas aspas. Porque hoje a galera não faz, tá? Só. Somente. Substitui por somente. Acho que somente fica mais agradável, mais justo, né? É um bom serviço. Pô, um produto bom, preço justo, entrega rápida, proximidade com o cliente. Até hoje são nossos pilares aqui. E o pedido caía. Eu tava acostumado assim, meu irmão. Eu tinha que apresentar 10 planos. Prospecção ativa total. Tinha uns 3 ok, 7 era ruim, lead ruim, pro meu negócio na época. Sim. Vou fechar no início depois a gente começava a fechar mais. Aí você melhora a tua taxa de conversão. Mas era um funil que eu tinha que, na marra, no braço, na sola de sapato, construir. Não era assim, caía. Então, caía um pedido de, sei lá, 70 esfias. Não tinha isso, sabe? Era uma coisa assim muito... Então, eu gostava disso, achei isso interessante. Qual é a coisa que mais me chama a atenção no mercado de alimentação? Eu não tô falando de delivery agora nesse exato momento, tô falando de alimentação. Cara, alimentação é aquela coisa assim, você pode lançar a IA que for, pode lançar o robô que for, pode, cara, sei lá, lançar um jato, você pode inventar o que você quiser. Enquanto houver ser humano no planeta, né, enquanto Jesus voltar, vai ter gente comendo. Então assim, a gente, ao mesmo tempo assim, beleza, a margem é apertada, a não ser que vocês tenham um restaurante muito premium, aí outro game, é diferente. Mas basquete, é outra parada. Mas aí custo de ocupação também é outra parada, é porque assim, sim, muito premium, com faturamento muito alto, aí você vê 30, eu conheço gente que vê 30, 35% de mais, mas é uma exceção da exceção da exceção. A regra é, pô, hoje, 2025, dólar no jeito que tá, CMV, cuja ocupação, no Brasil... 10% tá lindo. A minha promessa como expansão é 8 a 12. Tem loja minha que dá 17? Tem loja minha que dá 18? Só que aí é 900 de faturamento, 600 de faturamento. A gente não se encontrou em 2022 na BF, mas a gente tava lá, e aí uma pessoa chegou no nosso stand e falou o seguinte... A gente estava prometendo de 12% a 14% na época. E aí a pessoa falou assim, olha, tem marcas aqui de São Paulo que estão prometendo de 20% a 25%. E eu sou do ramo. O cara falou, eu sou do ramo. Eu vim aqui conhecer o mercado. Eu não vim comprar franquia. E ele falou, vocês são os únicos que estão falando a verdade nessa feira. Óbvio que falar a verdade no mercado vai te trazer um pouco mais de dificuldade de conversão. Porque muitas vezes a pessoa quer ouvir o que ela... Facilidade. Quer ouvir a facilidade. Mas a gente tem que apresentar também os pontos positivos. A alta recorrência. Que foi o que você falou aí agora. Pode seguir. Não, muito... Alta recorrência, né? Faz total sentido, assim. Outro dia alguém me perguntou, assim, era até um ambiente, nada a ver, ambiente social, alguém me perguntou assim, o que você faz da vida? Aí eu respondi exatamente assim, eu sou um vendedor de sonhos. Só que quem é vendedor de sonhos, literalmente, se você parar pra pensar mesmo no fundo, quem vende uma franquia é um projeto. Algumas famílias não deixa de ser um sonho. Exato. Não deixa não, é um sonho, tá? Eu sou franqueado até hoje de outra marca, de outro segmento, outra situação compõe meu portfólio pessoal. E eu sou multifranqueado do ramo, eu tenho participação em 4 lojas, graças a Deus todas muito bem saudáveis. Aqui menos vende 450, eu tenho um ótimo time de operações sócio-operadores, legal. Só, cara, eu acredito muito que talvez num primeiro momento, a curto prazo, a tua base de funil, de leads, de prospecção, quando você fala a verdade,
talvez seja menor. Uhum. Mas a médio e longo prazo, você constrói uma reputação, uma credibilidade, e eu acho que no fundo, primeiro porque é o certo, é o ético, é o cristão. Tá? Lucas, você já vendeu alguma coisa editada ou aumentada? Já, me arrependo profundamente. Uhum. Dá problema Prefiro depois. falar, olha, você vai gastar entre 500 a 800 mil reais numa loja do ramo, mas por que 300 mil de diferença? Porque uma coisa é 90 metros quadrados, outra é 280. Aí a obra se vê outra... Sim, outra realidade. Ele não vai gastar 400, mas também não vai gastar 801. Ele vai gastar de 500 a 800. Ponto. Ah, mas dá pra diminuir? Não. Por quê? Porque o negócio é assim. É. E por quê? Porque é caro, Porque é funciona. obra, e aí você começa a falar a verdade. Então eu acho que a verdade, ela é um baita remédio de longo prazo. Sim. Fora valores, tá? Exato. Diz que tô entrando no mérito Falando dos de valores. mercado, Falando de mercado. É, com eu acho que certeza. você vender a verdade, no final das contas, lá na matemática, na média, Dá lucro. dá lucro e faz você vender mais e melhor. É isso. Eu acredito E nisso. você falou algo Trazer franqueados interessante. mais alinhados, né? Com a expectativa mais alinhada. Perfeito. A gente estava fazendo um processo de expansão que aconteceu exatamente isso, né? Assim que a gente vendeu o negócio, a gente estava com uma expectativa, posteriormente acompanhando as DREs, estava dentro daquela expectativa e a relação continuou super saudável, né? Do franqueado para com a franqueadora. Então, isso é muito valioso nesse mercado hoje em dia. Você falou algo muito interessante que é o vender o sonho. É. E é algo que eu sempre falo para os nossos clientes de formatação, falo para quem é franqueador, que, cara, você tem que entender também que às vezes seu franqueado não brilha os olhos no modelo de negócio, no resultado, no faturamento. Ele brilha os olhos na realização dele de ser dono de uma negócio, pizzaria, de um negócio, de um café. Então, é muito interessante isso, porque um dos meus primeiros franqueados, né, a gente mostrou o plano de negócio, mostrou, enfim, as margens e tudo mais, foi aceitável, mas a maior realização era ter uma loja no bairro X com a cara daquela forma e tudo mais. E aí, durante a implantação da obra, a gente ficava pensando assim, pô, economiza aqui, porque vai bater o teto aqui de investimento. E eu preocupadão com o modelo. Né, porque... Cara, muito preocupado com o modelo de negócio. E ela chegou para mim e falou, Danilo, é a realização do meu sonho. Eu vou investir o que tiver que investir para concretizar esse meu sonho. Então, às vezes a gente fica com muita visão de modelo de negócio, matemático e business, sendo que a gente tem que ter essa percepção de, cara, não é só o business, é o sonho, é a realização. E aí aumenta a responsabilidade na hora da segunda parte, que você falou que você é head de expansão e... então é a parte onde você não só vende o sonho, mas você é a parte realizadora. Dar não todo, né? Porque tem outras áreas até que são mais relevantes, mas uma parte do caminho sou eu que asfalto, né? Com certeza, você asfalta o caminho. Eu tô então... abrindo mar, eu tenho que botar o asfalto. Exato. Abrindo mar, tu faz o asfalto. Exatamente. E falando um pouquinho do momento atual do ramo, né? Depois que você entrou nessas áreas, você, enfim, cresceu na AGE, a gente sabe que é um sucesso absoluto. Quem não conhece, pesquisa aí, eu acho difícil você não conhecer, no Rio de Janeiro principalmente, né? Então, pô, é uma das marcas que tem grandes resultados. O que você hoje atua e qual é a sua visão do mercado de franquia atual? Cara, vamos lá. Essa resposta, até uma parte ali da sua pergunta estava indo mais específica. No final, tornou mais abrangente. Eu acho que não dá para eu te responder sem tocar em alguns pontos diferentes. Vamos lá. Primeiro, uma coisa mais macro, assim. Eu realmente acredito que, por exemplo, em 2022, 21, em meados ali, um amador tinha mais chance do que agora. Verdade. Vou repetir essa frase. Em 2021, 2022, um amador ele tinha mais chance de sobreviver do que agora. Agora, a gente está no momento em que, né, o mundo ele oscila, né? Tempos, como é que é? Homens fortes criam fazem tempos fáceis, fracos. Tempos fáceis criam homens fracos criam tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes Homens e assim fortes é um criam ciclo, tempos né? fracos. E o mundo ele vai oscilando. Tem épocas em que o mundo só fala de equity, tem épocas que o mundo só fala de caixa. Tem épocas em que o mundo tá mais conservador, tem épocas que o mundo tá mais liberal. E é assim que caminha a humanidade. Nós estamos num momento hoje em que, cara, se você não tem tudo muito estudado, se você não é profissional, eu tô falando aqui nada, eu não tô reinventando a roda aqui não, tá? Se você não é profissional,
se você não dá o teu melhor na tua loja, se você não pega... Cara, outro dia eu tenho um cliente meu que, sei lá, com 1 ano de aplicativo lá que a gente tinha na época, quando eu olhei esse dado, o cara pediu 150 vezes. Meu amigo, você tem que pegar o telefone. Olá, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá as crianças? Você tem que entender quem é esse cara. Ninguém faz isso hoje, ninguém faz. Você vai num restaurante, tipo, o mais top que seja. Pensa num restaurante mais top que você foi nos últimos 6 meses. Esse cara não te ligou. Sim. Não existe relacionamento. Desculpa te interromper. A maior hamburgueria, talvez aí, por loja única do país, que fica lá em São Paulo, que é de uma pessoa conhecida nossa, ele tem esse relacionamento até hoje. Os top clientes, às vezes, ele leva na porta da casa. Aí você fala, por que ele é o maior? Não sei quem é que você tá falando. Por que ele é o maior? Porque ele tem esse tipo de relacionamento. Então é bem assim. Tipo assim, você ser diferenciado hoje não é mais diferenciado, sabe? Não é. Virou ordinário. Pra quem está no Tem um jogo bom produto, tem dos uma boa entrega, é ordinário. Mas é o ordinário que hoje em dia... Cara, vou te falar, é assustador. Você começa a olhar índice operacional, índice de eficiência operacional, que é uma coisa que eu tenho falado bastante. O Guilherme tem falado muito. Nosso time de operações tem batido na tecla todo dia com o franqueado. Código de confirmação, tempo de entrega, como é que tá teu nível de excelência de produto. Cara, as pessoas não são fidelizadas hoje, cara, mas por uma coisa mais ou menos, pô. Dentro do que você está se propondo a entregar. Você pode ser baratinho, você pode ser ali a comida mais... Mas, beleza, dentro do que você está se propondo, cara, tu tem que ser excelente. Você tem que ter severidade. Essa palavra eu aprendi, inclusive, com o Wellington, lá atrás. Foi uma pessoa muito relevante pra mim. Severidade, eu sou assim comigo. Eu não vou mostrar pra câmera não, mas olha só isso aqui. Uma coisa aqui. Eu mostro isso e a galera fica... Essa aqui é minha agenda, cara. É isso aí. Não, olha só. Ó. Eu sei exatamente... Eu sou um cara que eu gosto muito de... Eu não gasto... a gente já tem pouco neurônio. Eu não gasto um neurônio da minha vida pensando na consulta médica que eu tenho que fazer na quinta-feira de manhã. Sim. Assim, se você não é profissional... cara, eu tava até também pensando nisso no caminho aqui. Todo mundo já jogou batata quente. Sabe, no colégio? Sim. Ou, vou fazer uma outra analogia, que talvez quem nunca jogou vai entender. E eu sou horroroso no futebol, tá? Diga-se de passagem. Mas você tá jogando uma pelada com os teus amigos. Cara, ainda mais numa pelada no âmbito profissional também, o ideal é que você se livre, com muitas aspas, com qualidade, óbvio, da bola o quanto antes. Seja passar, seja finalizar. Quanto mais rápido você for, quanto menos a batata quente tiver no teu pé ou na tua mão, no caso do qual seja jogo, geralmente mais fluidez você dá. Cara, se tem uma coisa que eu fico maluco, mas eu fico maluco comigo, tá? É quando eu tenho um processo da empresa, sei lá, por exemplo, alguma informação para tecnologia, para minha área de tech, alguma informação para minha área de marketing, alguma informação para minha área de operações, alguma informação para minha área de PMO, que está dependendo de mim e eu por preguiça, por incompetência, procrastinação, qualquer que seja o motivo, dane-se qual é o motivo, eu não entreguei. Isso. Aí a jogada inteira, o time tá jogando muito, ó. A bola começou no goleiro, 2019, Jorge Jesus. A bola tá parada em mim. Minha irmã, mas também, da mesma forma como eu exijo isso de mim, severidade. Você exige da chato, equipe. cara. Lucas, alguma vez você já falou alguma coisa na vida e não entregou? Com certeza. Ou não entregou como você falou que entregaria? Várias. Mas cara, eu vou te falar, eu deito a cabeça no travesseiro e eu tenho um nível de consciência e de cobrança. A régua tem que ser alta, cara. Isso aí. Hoje em dia a galera, é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira. E essa severidade eu trago pro time. Quando eu tô entregando um negócio, cara, eu fiz a jogada inteira, só tem que empurrar pro gol. Aí tá, só que o empurrar pro gol não é você. É uma outra área. É um contrato, é uma informação de alguém do time. E não chega. Meu irmão, é o escarcel. Faz o furacão que for. Sim. Tem que acontecer, sabe? Então, assim, falta severidade, falta excelência, senso de o cara, meu irmão, chegar e olhar. Dito isso, voltando pra pergunta. Eu respondi uma parte dela, falta outra. Sim. Eu acho que realmente se você não for excelente hoje, excelente, é no detalhe, é de ligar pro cara, é de finalizar com é de mandar uma mensagem. Às vezes você recebe umas coisas assim bizarras no iFood, eu já vi várias, tipo, na pandemia então... Um monte. Eu tô mandando isso aqui pra minha mãe porque ela tá não sei aonde e eu moro longe, é a minha forma de fazer carinho. São pessoas, são seres humanos, tá? Só pra lembrar. No final das contas, todos somos seres humanos. Se você não entende de pessoas, você não entende nada de negócio. Sim. Você mandar uma mensagem, pode ser até, cara, até na maquininha, na impressora. Pode ser até na impressora térmica. Não precisa nem estar escrito. Se tiver, é mais sofisticado ainda.
Uma coisa básica. Do tipo, às vezes tem uma mulher grávida que tá pedindo. Meu amigo, quanto é que custa? Qual é o CAC? Quanto é que custa pra você mandar uma mensagenzinha personalizada? Que Deus abençoe o seu bebê. Juro. Eu não sou pai ainda, não sou casado, não tá no tempo ainda, graças a Deus ainda não passei por isso fora de época, mas quero muito, quero ter 3 filhos e tal. Se é a minha esposa, eu recebi isso de um restaurante, num pedido ordinário, 7 horas da noite, pô, meu amigo, no mínimo eu vou falar assim, caraca, eu vou pensar nesse restaurante toda vez que eu vou pedir, pô. Repara, você tem que fazer com uma intenção genuína. Mas no final das contas é lucrativo. Cara, não existe. Isso que eu tô falando parece básico, mas quem tá no dia a dia de loja não faz. Eu já operei loja, hoje eu não tenho condição de operar porque eu não tenho tempo, dá pra fazer tudo. Sim. Eu tenho, cara, sócios operadores maravilhosos, Deus me abençoou muito com o time que eu tenho, de competência e de confiança. Mas, cara, é fazer excelência. Excelência. Quem não foi excelente em 2025, dólar alto, CMV espremido, salmão pressionado, mussarela toda hora oscila. Estamos passando por um ano e que é pré-eleição. Em 2026, vocês podem ter certeza, vai ser uma loucura. Estamos passando por um momento, como falamos aqui anteriormente, em que vai haver uma dança das cadeiras, cara, de uma ordem de proporção e de grandeza no mercado de food. Delivery, no Brasil, no segundo semestre de 2025, coisa de maluco. Então, assim, cara, se você não acompanha o DRE, principalmente CMV, moto, são as duas coisas que... Aluguel, depois de negociado, chora. Sim. Wi-Fi, chora. Luz e água tu vai economizar, mas tá ali. Imposto, você tem que ter um bom tributarista, mas tem que ter, tá? Tem que ter um bom tributarista. Vai variar muito de faturamento, né? Tem hora que o mesmo antes de estourar o Simples Nacional já não é a melhor opção, é o presumido. Não precisa estourar ele. Isso é uma coisa que 90% de quem tá me assistindo aqui não sabe. Vou falar de novo. Nossa, Lucas, então o meu contador tá fazendo besteira. Tá fazendo, tô te afirmando. É muito mais fácil ele deixar no Às vezes você não precisa menos trabalho, estourar. É menos trabalhoso. Lógico. Às vezes não, o presumido é muito melhor, às vezes, em alguma faixa de faturamento. Mas aí eu não quero... Tem gente no Simples, a gente tem clientes que no Simples já estão pagando acima de 15%. Cara, já era pra estar, não estourou os 4 milhões e 800 no ano. Na verdade, assim, eu tenho uma informação. Se você tá hoje no food delivery do Rio de Janeiro, na verdade Brasil, tá? Mas especialmente no Rio, e você tá pagando mais de 7,4% de imposto, você está deixando dinheiro na mesa. Nossa, Lucas, que absurdo. Estuda aí, pesquisa aí. Nota, consulta, alguns advogados, tributaristas, depois você conversa comigo. É 7,4, esse é o número. Esse é o teto que você tem que pagar. Ah, Lucas, se eu estiver vendendo 1 milhão. 7,4. Na verdade, 1 milhão você tá pagando até menos. Se estiver vendendo uns 600 ou 800, você vai pagar 7,4. Sim. Não é 7,5, nem 7,6, nem 8. É 7,4. Mas, voltando. Imposto, você não... Até um teto, você não economiza. Agora, CMV, estoque redondo, a quantidade, a tua entrega perfeita, com pouca reentrega, pouco desperdício, a ficha técnica da franqueadora sendo cumprida. Exatamente. Já falei isso em outros lugares, vou falar de novo, galera. Salmão agora tá barato, com muitas aspas. Tá R$40 o quilo. Outro dia bateu 60. 60 não, mas 57. Mas já tem a perda da limpeza. Meu amigo, se é 10 gramas que tem que cortar, você cortou 12, é 20%. É 20%. De aumento que você tá gastando. De 10 para 12 gramas, é 20% da tua principal commodity que pesa pro CMV. Muda tudo. Então, assim, quanto que pesa na tua margem líquida final? Sim. Então, é o carinho, é o detalhe. Esses dois itens, CMV e CMO moto, e em cima de um ticket médio. Médio, que aí é a grande questão. Quanto eu posso gastar percentualmente de motoboy? Depende do seu ticket médio. Vamos entender o seu ticket médio, vamos fazer estratégia. Realmente, mas eu acho que o mais interessante do que... É porque a gente tudo é do food aqui, a gente nasceu nessa escola, a gente tem os números, né? A gente tem os números na cabeça. Já tive 6 lojas, já fechei, quebrei, tudo. Então, assim, mas o que é mais interessante é exatamente essa visão que o empreendedor precisa ter para se tornar um empresário. Coisa que o franchise possibilita. Porque é muito engraçado isso. Eu só fui olhar para esses indicadores, esses números, quando eu decidi me tornar um franqueador. Verdade. Porque até então, cara, eu tava trabalhando no negócio, tava pensando em faturamento e quanto sobra. Faturamento e quanto sobra. Agora, quando eu pensei assim, eu vou apresentar meu modelo de negócio para outra pessoa trabalhar
junto com a minha marca, responsabilidade, cara, né? é outra bandeira que você levanta. Eu não mais trabalho pelo meu resultado, eu trabalho pela construção de tudo aquilo que a gente vai gerar. É importante falar para os franqueadores, né, que o franqueador ele tem uma responsabilidade não só de ceder o modelo de negócio e a parte operacional, todo o know-how, mas principalmente a franqueadora precisa ser uma empresa de educação. A franqueadora precisa ensinar, porque, por exemplo, muita gente que chega não entende a necessidade de um DRE, de um controle de estoque, de uma ficha técnica. Então, hoje, as franqueadoras, da mesma forma que nós aqui entendemos que a nossa formatação não é uma papelada, é muito uma consultoria, uma questão educacional, o franqueador ele também precisa ser uma fonte de educação para o franqueado. Porque senão fica só uma troca a nível operacional, quando o franqueado não entende o quanto aquilo afeta a linha final. Porque no final todo mundo quer resultado líquido, é lucro. Né? Então, se ele não entende como ele pode otimizar isso na gestão, cara, ele vai ficar operando e ele não vai conseguir chegar, não vai ter o payback. E até mesmo eu gostaria de colocar um ponto muito importante, que assim, o Grupo Rão contribuiu muito com essa visão pra mim, franqueador. Eu me lembro que, o Gui já participou desse podcast, já faz um tempinho. Tem que renovar o podcast, acho que vou até mandar uma mensagem pra ele pra gente. Mudou muita coisa, cara. Mudou tudo. Até hoje mudou tanta coisa. Mudou 100%. E uma coisa que eu vi no Grupo Rão, quando eu tava começando a me formatar meu negócio, começando a expandir, já chegando aí às 10 unidades, eu tive uma reunião com o Guilherme, e o Guilherme veio, cara, me arrebentando, falando um monte de coisa que eu tava pensando. Ele veio, cara, isso não vai dar certo, pá. E realmente não dava certo. Por quê? Porque a minha visão tava sendo muito turva do que era o mundo do franchise. Porque o franqueado ele precisa ganhar, a franqueadora ela precisa se sustentar, o distribuidor ele precisa também ter credibilidade de rede para que, né, seja mantido as compras. Então tem todo um ecossistema envolto que eu, como empreendedor que estava, cara, começando o meu negócio, ainda não tinha essa visão. E eu acredito que essa visão que o franchise ele dá é uma visão macro, é a visão que permite o cara ser realmente empreendedor. E aí, uma coisa que o Grupo Rão sempre fez e que vocês fazem muito bem, com maestria até hoje, é treinamento, comunidade, que era uma parada que eu admirava muito, né? Que era, comitê de vendas, os eventos que o Grupo Rão fazia. Então, assim, cara, você consegue entregar para ele o treinamento necessário, o comitê e também o suporte, né? O tete-a-tete de, cara, ó, vai por aqui, precisamos fazer assim. Então, assim, isso é algo muito presente, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa construção de franqueadora, né? Você que está lá de perto, até dando dicas para as pessoas que querem se tornar um franqueador. E os modelos que vocês trabalham hoje também, isso é legal. A galera que tá assistindo a gente aí, vou falar um negócio curioso. Eu não sabia que ele ia fazer essa pergunta agora. Enquanto vocês estavam falando, eu tenho 3 palavras, eu gosto de lembrar as coisas por palavra-chave. Tem 3 coisas que eu iria falar antes de você fazer essa pergunta, que tem a ver com o que vocês estavam falando e se encaixa perfeitamente nisso. São 3 palavras-chave, se eu esquecer, vocês me lembram. Comerciante, vou explicar sobre isso. Educação, que você falou. E a tríade mantra. Aqui tem a ver com o Guilherme Benchimol. Vou explicar isso aqui. O que é educação, tá? Ou melhor, começar pelo comerciante, tá? Cara, alguém aqui certamente já teve a experiência de você ir até uma cidade de um interior, seja do Rio de Janeiro, sim, São Paulo, outro país. Cara, numa cidadezinha pequena, de 10 mil habitantes, 3 mil habitantes. Tem cidade assim, tá? A gente que é do Brasil, a gente acha que não. Tem a cidade de 1000 pessoas, 1000. Você sabe o nome e o sobrenome e o CPF. A estrada corta a cidade no mundo, casa assim, de um lado e casa do outro. Se você for em cada cidade dessa no mundo, você vai achar, eu tô te afirmando, você vai achar, eu vou dar exemplos, uma padaria, um posto de gasolina, um salão de beleza, uma barbearia, um mini mercado, mercearia, né? As necessidades. Adivinha,
muitos desses estabelecimentos em cidades... Não tô falando de São Paulo... bar ou lanchonete. Tô falando com... uma pinga. Eu não tô falando de São Paulo e Rio de Janeiro, não. Tô falando de Cidade do México, Nova York. Não tô falando de Xangai. Tô falando de cidade de 1.000, 10.000, 3.000 pessoas. Cidade que é um grupo de WhatsApp. Esse cara... Que obviamente o cara é uma cidadezinha, um negóciozinho pequeno no interior. Esse cara tá ali às vezes há 10, 20, 30, 50, 60, às vezes até 100 anos. Por quê? Porque ele tem um negócio chamado ser comerciante. Aqui vai... Sabe que o teu avô falava assim, ó, o olho do dono engorda o gado. Engorda o gado, é. No final das contas, e a última coisa que eu vou falar sobre que é o Faz manto do sentido. Guilherme Benchimol, conecta com isso. No final das contas, aquilo que nosso avô falava lá atrás, pode lançar IA, Gemini, ChatGPT, pode lançar tudo. É maneiro, são ferramentas legais, vou buscar, tem que saber usar, a gente usa. Lá no Rão, a gente, cara, todo dia é bizarro. Traduz podcast, tudo mais, show, pô, maneiro. Só que no final das contas, tratar bem o cliente, vender melhor, vender com ticket médio maneiro, fazer um upsell, fazer um cross-sell, às vezes até um downsell. Coisas que é do tempo do meu avô, do avô de vocês, funciona. Então, assim, é algo que quando a gente fala isso, porque é muito sexy, né? Você fala assim, é igual quando você vai no jiu-jitsu e tu vê assim, um armlock voador. Poucas vezes serão utilizadas isso, mas é sexy. Pega, né? Vende. Se falar em empresário, é uma coisa sofiscada. É. E eu adorei quando o Flávio Augusto Saia da falou assim, operação. não saia do operacional. Tem isso. Eu amei. Quando alguém finalmente resolveu, alguém grande, finalmente resolveu se posicionar. Tem coisas que até o último dia da minha vida eu vou estar fazendo que não é pra delegar. E não existe assim... a gente... Eu, por um tempo... Vou falar de mim, tá? Assumindo a minha culpa aqui, inclusive. Por algum tempo eu acreditei, não, vou trabalhar aqui pra botar meu boi na sombra. Eu quero ter, cara, milhões e tudo mais. Quero fazer minha reserva. Só que, cara, eu tenho fome o suficiente. Primeiro que eu acho que o ócio ele é um problema. Muito. Tem muita gente que, cara, trabalhou a vida inteira, chega pra se aposentar, o cara parou, meu irmão, dá Pobreza piripaque. é falta de produtividade, lembra? É A uma gente falava loucura, isso, é uma loucura. Cara, eu realmente acredito que você tem que, cara, ser comerciante. É aquele espírito de todos os dias sair de casa como se fosse o primeiro. Você lembrar assim, meu irmão, quando é que eu... Beleza, agora eu tô voando, tô bem. Construí minhas coisas aqui, pô, comprei meus móveis, comprei meu carro, tô com casa, pô, tô com conforto, minha vida tá maneira. Mas, cara, lembra do o primeiro dia, aquele que você falou assim, Deus, eu preciso de uma oportunidade pra mudar a minha vida. Você clamou isso a ele, você sabe, fica até arrepiado. Você clamou isso a ele. Quando você bota isso na tua cabeça, meu amigo, esquece. É uma avalanche, você é diferente, pô. Porque a maioria das pessoas sai por sair, por fazer mais um dia, mais enfadonho. Não, você tá sendo por isso. Então, quando a gente fala em ser empresário, ele tá certo no que ele tá falando, mas toma cuidado pra gente não confundir com empresário com aposentado. Eu outrora já pensei isso. Sim. O espírito comercial. Hoje eu no ramo não quero. Tem gente que chega pra mim e fala assim, eu tenho 2 milhões. Beleza, você tem sócio operador? Ou é você? Sim. Não. Então, tchau. Mas não quero, você não me interessa. Sim. Eu compro a pessoa O mercado já antes entendeu isso. do dinheiro. Pode crer. Quem já passei viu por Fome isso. de Poder? Filme? Passei exatamente por isso, dessa visão de, não posso delegar, posso sair do operacional, a visão de empresário de fora, cara. Eu já cometi esse erro. Não existe, realmente, principalmente no food. Eu já cometi no esse erro. food não dá. Eu já cometi esse erro. E assim, quando você, às vezes... É porque tudo na vida tem um lead time, né? Quando você vai perceber... Porque aí, quando você percebe, você vai ter que ter um tempo pra replantar direito, pra depois... Então, nesse tempo aqui, meu amigo... Se você para de colher, de Oxi! plantar uma época... Porque você tá colhendo agora em julho, tu tá plantando porra, lá. ano passado. Você vai colher em dezembro, você tá plantando hoje. Pode crer. Fica sem plantar hoje pra ver. Em dezembro, janeiro, vai doer, tá? Vai, E não é assim. Na Bíblia tá escrito isso. Plantar, porque vai vir inverno. Vai chegar. Todo mundo vive fase boa e fase ruim. Sim. Então, assim, aquela história de viver com custo de vida... Pode ir galgando coisa, mas abaixo. Os teus ativos servem pra financiar os teus passivos. Espírito de comerciante. Primeiro ponto. Segundo, educação. Cara, isso é uma coisa que a gente volta e meia lá. Dá um estresse. Chega às vezes Cara, chega... cada... Tem essa história muito... Chega às vezes um franqueado, muito interessado e tal, que você vê que a pessoa é muito, mas muito crua. Mas assim, pensa num cara que não sabe nada. Sabe nem fazer uma contratação. Não sabia nada. A gente um dia não sabia nada. Mas o cara não sabe nada, ele é ruim. Você olha e fala assim, pô, não é possível. É ruim. Só que aí, se
essa pessoa, por exemplo, você tratando de um lead, né? Para expansão de franquia. Se ele tiver garantia operacional, a vida financeira do cara aguenta a pressão. Porque é fluxo de caixa, filho. Vai gastar. Vai. Análise de perfil, beleza. O cara não entende nada, mas ele tem fome, o olho brilha. O cara passou nos meus requisitos. Cara, é um bebê, mano. Eu tô falando porque é chato. Não é sexy, tá, galera? Não é maneiro. Pô, o cara acabou de entrar, tem que ensinar pra ele o que é custo fixo. Chato pra cacete. Parece que você tá voltando 10 anos. Mas esse é o trabalho. É repetição. Eu tô falando porque eu fico, tá? Eu fico às vezes enfadado. Porra, o meu time lá, a gente volta e meio tem discussão lá, a gente quebra o pau, mas e sempre se acerta. A gente tem que ter paciência. Porra, até hoje, cara, Deus fala com a gente umas coisas que já falou 10 mil vezes e a gente não aprendeu até hoje. Por que Deus, hein? Por que a gente não vai fazer isso com um cara que quer ser parte da construção da minha rede de loja? Então, assim, quer investir o tempo dele, né? Porque o mais importante não é a pessoa investir o dinheiro. Ela investir a energia dela, o tempo dela. Porque o tempo não recupera, o dinheiro ela recupera, né? É o principal ativo, cara. É o principal ativo, é o tempo. E assim, Lucas, mas às vezes eu vou dedicar um tempo para um profissional meu. Essa é maravilhosa. Pra um profissional, principalmente profissional. Franqueado acontece, mas é uma escala um pouquinho maior, né? Eu vou dedicar um tempo para um cara que entrou aqui na minha empresa e eu vou plantar o arroz para outro comer. Cara, isso não tá no teu controle, brother. Sim. Vai ter gente... E se você tá sendo uma escola de treinamento de profissionais que estão indo para outra empresa, é sinal que você sabe fazer. Vai ter gente que vai ser leal, vai ter gente que você vai conseguir valorizar, vai ter outros, cara, realmente a proposta é pra ir para outro lugar irrecusável, não tem o que fazer, não cabe no teu orçamento, mesmo que você fizer todas as manobras, e tá tudo bem, a vida é sobre isso. Mas você sabe formar. Mas você sabe formar. É isso. E quem anda de bicicleta, meu parceiro, não esquece. Bota o Ronaldinho Gaúcho pra jogar hoje, ali na seleção. Pô. Só pra bater falta, não precisa fazer mais nada. Todas as bolas paradas. Eu duvido que não vai ter 2 gols pro jogo. Sim. Porque não esquece, não aguenta correr, não tem o pique e tal. Mas não esquece, já aprendeu, tá? Sim. E por último, cara, esse aqui é o mais básico, é o mais direto, é o que eu vou falar menos, mas esse aqui é o resumo de tudo. Quem falou isso foi nada mais, nada menos que Guilherme Benchimol, um bilionário brasileiro, sócio, ex-sócio, enfim, da XP, fundador da empresa. E eu gosto muito dele, admiro, tem um perfil bem diferente do meu, um pouco expansivo, menos comercial, assim, tal, mais sério. Mas ele fala uma coisa que, assim, no final das contas, esse podcast, a empresa que nos vendeu essa água aqui, a empresa que nos vendeu esse copo, a empresa que vende isso aqui, que eu não sei, é um microfone, mas deve ter um nome específico, a empresa que vende essa televisão, a empresa que vende essa mesa, a gente que vende comida, o barbeiro, no final das contas, só tem 3 coisas. 3. Só. Lucas, só isso aqui. Ele fala, mais receita, menos despesa e mais NPS. O que é NPS? Isso aqui talvez seja mais rebuscado. Net Promoter Score. É o quanto que o cliente... Está satisfeito. Não só está satisfeito, mas ele é um promotor da tua marca. Sim. Exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Alguém que é apaixonado por Apple. Meu irmão, os caras lançaram um telefone amanhã, vai 1 bilhão de pessoas. A gente já vendeu um monte comprando. de MacBook. Ele vendeu a mesmo, ideia pra mim, ganhar eu vendi a ideia pros outros, daqui a pouco uns 5 já compraram É MacBook. impressionante. A comissão da Apple. A gente podia ter, né? Um afiliado. É impressionante, é inacreditável. Tem umas e não é barato não é porque tá barato. É porque o cara é leal, é fiel, ama aquela parada ali. Agregou valor, né? Como que você vai conquistar? Aí tem 1 milhão de coisas, aí a gente poderia perder. Mas, de novo, no final das contas, a padaria da esquina, o seu Zé do barbeiro, o cara do... Mais receita, menos despesa, NPS. O que o Rão tá buscando? Mais receita, menos despesa, NPS. O que o Rão tá buscando? Mais receita, menos despesa, NPS. É isso. Qualquer coisa que seja diferente disso aqui, tá indo num caminho que não é o que a gente tá querendo como negócio, como prosperidade. Sim. Então você que é empreendedor tem que buscar isso. Maneiro. E qual é a visão de futuro, assim, pro franchise brasileiro, não só do Rão, que você enxerga, né? Porque, você é um cara que está muito conectado, a gente tem uma comunidade do franchise, falar nisso, fica o convite aqui no link da descrição, tem o link da comunidade do franchise, lá a gente tem mais de 180 franqueadores, que a gente troca muita experiência, vou te mandar o link lá, você não está fazendo parte, mas vamos... Me chamou, pô. Eu vou te convidar para dar uma live. A gente faz alguns encontros uma vez por mês com franqueadores para trocar experiência. E qual é a visão que você tem do mercado de franquias, do que você está vendo aí de futuro?
Olha, eu vou responder essa pergunta dividida em 3 blocos, tá? 25, 26 é um bloco. 2025 e 2026. 27 a... 27, 28... É porque é bem diferente de 29 e 30, mas... E 29 e 30 pra frente. Vou dividir em curto, médio e longo prazo, tá? A curto prazo, muita gente fala assim, porque tá em crise, tarifaço, não sei o quê. Falar de coisas aqui bem atuais, tá? Se eu estiver falando uma besteira aqui, eu me corrijo. Tarifaço, dólar alto... E não, Selic assim, 9%. não, Selic na casa de 2 dígitos com dólar sem previsão de descer. Não é assim, tá alto, mas deu uma explodida. Não, tá alto e tá ali há mó tempão já. E assim... É o novo normal do dólar. Não existe credibilidade no país hoje, não tô falando de política aqui, tá? Sim. Que aponte Cenário econômico. para uma diminuição. Não é isso que tá apontando. Porque a taxa de juros, para quem não sabe, quanto mais alta é a taxa de juros de um país, menos confiável ele é. Por quê? Porque o país está querendo aumentar a taxa de juros para remunerar o investidor. E para diminuir a inflação também. São outros mecanismos de controle, mas via de regra. Por isso que você não vai ver na Suécia 10% de Selic. Não vai ver, pô. Por quê? Porque é um país confiável. É um país que paga em dia, é um país que não deve, tem crédito, assim, enfim, tudo mais. Reputação. E aí o que eu entendo, tá? Em mandarim, eu não sei pronunciar, tá? Eu tenho estudado todo dia inglês, todo dia. Há 632 dias que eu não erro. Seguidos. Eu tô com dor de barriga, todo dia. Inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Mandarim ainda não comecei, não vou começar. O mandarim, eu não sei pronunciar essa palavra. Mas a mesma palavra que fala de crise é a mesma que fala oportunidade. É tipo manga. Manga de fruta, manga camisa. É a mesma palavra. Mesma fonética, mesma grafia. Significado diferente. Quando tem o mesmo significado. Quando tem o mesmo... homógrafo, né? Escreve da mesma forma. Tem 2 significados e a mesma grafia. Exato. E... Cara, eu realmente acredito nisso. Acho que, mas vai ter crise. Tá, beleza. Mas na crise as cartas são redistribuídas. Quem é pobre pode ficar rico. Financeiramente falando, tá? Quem é rico pode, cara, derrubar império. Quantos impérios a gente não viu com a pandemia? Um monte. Estabilidade não existe, né? Já diria um dos nossos referências. Antigamente a gente falava da Netflix, lembra? Da Blockbuster e Netflix. E Kodak. Mudanças no mercado. Só que a Kodak hoje, eu vou falar uma informação que eu descobri outro dia. Isso é loucura, tá? Que eu vou falar agora. Vocês sabiam que a Kodak hoje acho que é a número 1 ou 2. Hoje, 2025. A Kodak, que fazia revelação. Filmes. E tem gente que vai ver aqui e não sabe nem o que eu tô falando. É a primeira ou segunda maior empresa de venda de lente de óculos do mundo. Lente de óculos. Vendia revelação de foto. Então, assim, é uma empresa que se adaptou. Minha visão. Muita crise, vai ter bala, vai ter tarifaço, vai ter divergência econômica, instabilidade política, incerteza quanto à eleição. Isso vai ter até o dia que saiu o resultado. Tá? Acho que... se quiser cortar, pode cortar essa parte. Acho que vai ter dinheiro jorrado esse ano agora pra poder dar uma... É reeleição, né, pai? Esquece. Então vai ter... Independente de quem vai ganhar. Vai tocar dinheiro. Vai ter tudo, filho. Bolsa dízimo daqui. Pode cortar essa parte aí. Mas vai ter... para ano que vem, acho que vai acontecer. Ano que vem é ano de Copa do Mundo. Dependendo do que aconteça com o Brasil, pode não parecer não, tá? Mas dependendo do que aconteça com a seleção brasileira, influencia no que vai acontecer. Parece uma coisa besta, mas não é não, tá? Porque é uma das poucas vezes que o país tende a se unir. Né? A amarela é forte, né? A amarela é verde. Então, tem isso. O que eu vejo pra 27 e 28? É muito difícil no mundo de hoje. Eu fiz uma carta, eu falei pra vocês, né, no início, bem pessoal, assim, com muitas coisas específicas escritas em fevereiro desse ano, que eu completei 30 anos, como é que eu vou estar em 2035. Mas a verdade é que quanto mais os anos passam, mais o longo prazo é mais difícil de você estimar, porque a velocidade das e mudanças, aceleração que as coisas estão acontecendo é uma coisa muito doida. Inteligência artificial, tu botar no chat GPT... Cara, volta em 2020. Não existia. É uma parada, assim, inacreditável. Parece que a gente tá falando de Nárnia. É uma coisa, assim, filme, loucura, sabe? Então, assim, é uma coisa muito, muito fora do que era há 5 anos. Então, imagina se de 2020 pra 2025 é doideira. De 2025 pra 2030, se for mais rápido do que foi aqui, o que vai vir? Porque você tem mais ferramenta pra ir mais rápido, né? Patinete jato, sei lá o que vai inventar, cara. É uma coisa assim, é muito, muito, muito acelerado. Então, é difícil você planejar, mas o que eu acho? O nosso país sempre foi, cara. Desde a época do meu avô. Desde que foi... cara, desde que é algum governo nesse país,
Sempre teve crise, teve época um pouquinho melhor, crise e tal. E a verdade é, tem muito país no mundo, que é do tamanho, às vezes, de um estado pequeno nosso. O país inteiro do tamanho de São Paulo. O país inteiro do tamanho de Minas. Espanha, acho que tamanho de São Vários. Paulo, né? Minas. Eu não tô nem falando dos maiores, tô falando só dos né, prósperos, mas ali médios, em tamanho geográfico. Que os caras cara, não vou falar trocariam tudo não, mas dariam, cara, muita coisa em troca pra ter uma população com fome, querendo ascender na vida, temos uma população pujante de demanda, a gente gasta, não é talvez igual aos Estados Unidos, mas gasta. E é um país que, devido a tantos problemas, tem oportunidade. Sempre. Sim. Tá, então o que eu acredito não quero ser aqui aquele cara sabonetado na resposta, mas o que eu acredito é que realmente a gente vai ter muita oportunidade batendo na porta. Eu posso te parafrasear com uma coisa? A gente estava em São Paulo na feira da BF, a gente conversou com uma das grandes empresas de inteligência e negócio lá, o cara nos recebeu super bem, e a gente perguntou para ele, cara, o que você acha aí do futuro das expansões de rede de franquia? E aí ele falou, cara, eu vejo o seguinte, ou você vai atacar um produto com muito diferencial, ok? E aí ele tá falando do varejo de maneira geral, não só o food ou food delivery. Mas ele falou assim, mas tem uma oportunidade muito grande que as pessoas não estão olhando. E aí eu acho que se encaixa um pouco. Que ele pensa na classe C, D e E. Olha a demanda, o percentual de consumo que eles têm sobre a renda deles. Eles precisam consumir. Então, se você tem um negócio de varejo, tudo mais, focado para esse público, que é um público carente de marcas com posicionamento que os atendem bem, você tem uma ótima oportunidade de você expandir. Perfeito. Porque se você olhar no Rio de Janeiro, sei lá, 8 milhões de habitantes, 10 milhões de habitantes, quantos deles são classe C, D e E? Aqueles aplicativos de geomarketing, sites de geomarketing que a gente dá uma olhada ali nos bairros. Cara, outro dia a gente estava com um cliente nosso, onde ele tem uma localidade ali, de, sei lá, no raio de 20 km, ele tem, sei lá, 1 milhão ou 900 mil habitantes, com renda per capita de R$ 1.400. Aí você fala, cara, o que é R$ 1.400? É menos que um salário mínimo. É a bolsa, é uma família que tem uma bolsa e tudo mais. Mas, cara, no que eles gastam? Consumo. Então, se você tem um produto bom, você atende bem, você entrega o básico, né? Mas você tá fazendo para um público que tem ali uma grande capilaridade, enfim, uma grande difusão, você tem uma coisa legal do Rão, que lá atrás, eu acho que, se não me engano, você falou que era oferecer um produto a um preço justo para um público de uma faixa de renda não tão alta, a faixa de renda ali média, né? Não que a faixa de renda alta não vai consumir, mas é prioritariamente para esse público, né? A primeira vez que eu ouvi essa frase que eu vou falar agora foi com o Flávio Augusto, tá? Já falei dele não é porfia não, mas é uma referência pra mim. O Geração de Valor foi um dos primeiros livros que eu li. Mas, se eu não me engano, a frase não é dele, eu acho, tá? Não me lembro de quem é. Mas ele fala que, e eu acredito, um posicionamento, não precisa ser o melhor, tá? Mas é um que eu, cara, pra mim é o melhor, pra mim. Pra minha vida hoje, pros meus negócios. É um produto de classe B, com embalagem de classe A, acessível pra classe C esforçada poder comprar. Vou falar de novo. Produto de classe B, ou seja, tem uma qualidade. Não é o melhor, não é o pior. Produto de classe B, entrega. Produto que entrega. Uma embalagem de classe A, ou seja, ele seja... E embalagem aqui não necessariamente é embalagem física. Tá? Mas o envelopamento da ideia. O envelopamento da ideia tem que parecer melhor do que é. Isso aí. Não basta ser, tem que parecer ser. E que a classe C, esforçada, aguerrida, consegue comprar. Como? Parcelado. Com crédito. Com, não sei, cara, aí aqui cabe. Cabe. Então, assim, isso é o que eu acredito. Tá alinhado com isso. Maneiro, maneiro. É isso. Então, cara, foi um prazer ouvir tudo que você tem a oferecer, cara. Pô, tirou onda pra caraca, cara. E é legal ver que tá realmente vivo todas as informações. E isso que tem de especial num podcast como esse, né? A gente conseguir entender como que o mercado ele tá através das suas experiências, das nossas experiências, né? E você que está nos assistindo, se inscreva aqui no canal para que você veja mais podcasts como esse. Deixe seu like também para que mais pessoas possam ter acesso. E Lucas, para finalizar, deixe suas redes sociais, onde a galera consegue te encontrar. Galera, primeiro, cara, Danilo, Arthur, muito obrigado pelo convite, tá? Que Deus abençoe vocês, os negócios de vocês. Sabe do carinho que a gente tem, pela história que a gente teve junto. E aquela história. Amigo do Arthur é meu amigo também. Então, estamos em casa. A quem está nos assistindo, que Deus te abençoe e prospere. Que vocês tenham
muita luz, que Deus coloque muitas pessoas certas no caminho de vocês. Acho que isso é uma oração que eu faço todos os dias, que agrega de alguma forma. Espero que esse conteúdo, de alguma maneira, não é motivação, porque a motivação vai e vem, mas que te dê algum, cara, senso de urgência. Acho que a vida pode ser mais do que é. Eu já passei por, inclusive esse ano, por momentos bem difíceis, com muitas provas. Às vezes a aprovação não vem, mas eu acho que a cruz é do tamanho que você pode suportar, sabe? Eu acho que ele não exagera. Acho que dá. Então, obrigado pela audiência. Siga um podcast, cara. Pô, belíssimo trabalho, estrutura incrível. Show de bola. Tá? Obrigado pelo acolhimento. Minhas redes sociais, o meu sobrenome é igual o dos irmãos do Netflix que mataram os pais. São uns primos meus, meio descontrolados. @Menendez, MENENDZ, Menendez.Lucas. Vocês vão me achar, principalmente no Instagram. Eu sou meio alienado, não tenho TikTok ainda, mas minha principal rede que eu falo... Vou deixar as redes sociais dele aqui na descrição também, você pode pesquisar. E é isso, né, Arthur? Foi muito bom. E o recado final, né? Se você nos segue, você vai ver aqui que tem um card com diversos conteúdos. Você pode também clicar no canal. Você vai ver outros franqueadores, inclusive o sócio do Lucas, né? O Guilherme já esteve com a gente aqui. Então vai ser muito legal poder compartilhar um pouco mais do Pode Ser Eu, dessas histórias, né? Prioritariamente o nosso foco, como a gente sempre fala, a nossa missão é transformar empreendedores em empresários. Então, se você está consumindo esse conteúdo, com certeza que esse conteúdo te inspire a dar os próximos passos, né, Danilo? É isso. Gente, valeu. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.